Esse, a quem nenhuma restrição de raça ou de lugar, de crença ou de nome embaraça, envolve com o seu amor a humanidade inteira. Ele ama a todos os homens como irmãos, não pergunta quais são as suas opiniões, só vê as suas necessidades e, por incutir-lhes conhecimentos progressivos, é abençoado. É esse o filantropo, e não aquele que ama os que pensam como ele, que ajuda os que o adulam e dá esmola para que a sua ação generosa seja conhecida. Em antagonismo com a verdadeira filantropia, ele procura encobrir em si a aparência dessa beneficência, que é o seu característico. O outro, o filósofo, separado das teorias, sobre o que deveria existir e por consequência existiu, emancipado de toda a subordinação às opiniões sectárias, dos dogmas de uma escola especial, livre de preconceitos, presta-se a receber a verdade, qualquer que ela seja, logo que fique demonstrada, pesquisa nos mistérios da divina sabedoria e, pesquisando, acha a sua felicidade. Não há que recear esgotarem-se-lhe os tesouros, pois eles são inexauríveis. A sua alegria, através da vida, é obter sucessivamente mais conhecimentos ricos e ideias mais verdadeiras de Deus. A união do filantropo e do filósofo realiza o homem perfeito. Aqueles que possuem essas duas qualidades elevam-se mais rapidamente do que os espíritos que progridem sem elas. Dizeis a sua vida. A vida é eterna? Sim, temos todas as razões para o acreditar. A vida tem duas fases, a progressiva e a contemplativa. Nós, que estamos em progresso e que esperamos progredir durante miríades sem número de séculos, como dizeis, depois do ponto mais distanciado ao qual vosso espírito limitado possa atingir, nada sabemos da vida de contemplação. Acreditamos, porém, que longe, bem longe, na vasta eternidade haverá um período ao qual as almas adiantadas atingirão eventualmente, quando os seus progressos as conduzirem à mansão do Onipotente, onde elas despojarão o seu primeiro estado e se banharão na abundante luz da divindade, contemplando os segredos do universo. Disso não vos podemos falar, pois é muito elevado, não adegeis em tais alturas. A vida é sem fim, como entendeis, mas só a aproximação do limiar vos pertence e não a entrada no templo interior. É certo. Tendes melhor conhecimento de Deus do que tinhais aqui na terra. Temos melhor conhecimento das operações do seu amor, dos atos desse bem-aventurado poder que fiscaliza e guia os mundos. Temos conhecimento dele, mas não o conhecemos, nem o conheceremos como entendeis, até que entremos na vida de contemplação. Ele apenas nos é conhecido pelos seus atos. Em outras conversas, fiz ainda alusão do conflito entre o bem e o mal, sendo-me dada uma longa resposta a essa pergunta, ou antes ao que estava em meu pensamento. Disse-me que a tempestade desabaria com intervalos de calma, durante 10 a 12 anos, seguindo-se depois um período de calmaria. Foi esse o único caso notável, em que nos aventuramos a profetizar. Posto que as ideias desse ditado tenham sido depois repetidas com mais energia e precisão, apresento tal qual para mostrar o caráter do ensinamento nessa época. O que ouvi são os primeiros murmúrios de um conflito que será longo e árduo, são ocorrências periódicas. Se lesseis a história do mundo com os olhos do espírito, veríeis que sempre houve batalhas renovadas em certos períodos entre o bem e o mal. Fases houve em que as inteligências não desenvolvidas predominaram, fases especialmente consequentes das grandes guerras que arrebentam entre vós. Muitos espíritos saem prematuramente do corpo, deixando antes de preparados para isso, e na hora da partida ficam irritados, sedentos de sangue, transbordando más paixões e conservando-se por muito tempo prejudiciais na vida de além-túmulo. Nada é mais perigoso para as almas do que serem bruscamente separadas do invólucro corpóreo e lançadas na vida espiritual, agitadas por violentas paixões, dominadas por sentimentos de vingança.
É muito prejudicial ser uma alma tirada fora da vida terrestre sem que seja o laço cortado por efeito da morte natural. Toda destruição de vida corpórea é selvageria e loucura, selvageria, demonstrando uma bárbara ignorância das condições de vida e progresso, na vida de além-túmulo, loucura, por libertar de seus óbices um espírito atrasado, irritado, que obtém assim mais intensa capacidade malfazeja. Sois cegos e ignorantes em vossos atos para com aqueles que ofendem as vossas leis ou as regras morais irrestritas que governam as relações sociais. Em presença de uma alma degradada, cometendo delitos contra a moral e as leis constituídas, tomais logo as medidas mais apropriadas para aumentar a sua capacidade criminal. Em vez de subtrair tal ser das más influências, de lhe evitar todo o contato vicioso, isolando sob a influência educadora da verdadeira espiritualidade onde as inteligências mais elevadas possam contrabalançar o pernicioso poder do mal, o colocais no meio de insalubres associações, em companhia de culpados como ele, onde a própria atmosfera está saturada de vício, onde os espíritos não desenvolvidos se aglomeram e onde, pelas aglomerações humanas e pelas influências espirituais, as tendências são completamente más. Pueril e curta vista. Não podemos entrar em vossos antros de criminosos. Os espíritos missionários se retraem e consideram infrutífera a sua missão, choram em presença de uma associação humana e espiritual malfazeja, formada contra eles pela ignorância insensata do homem. Com um tal método, não é de admirar que tenhais adquirido a convicção de que a disposição declarada para o crime é raras vezes sanável. Sois vós próprios os cúmplices manifestos desses espíritos, que assistem com alegria às quedas que estimularam. Quantas almas desviadas, por ignorância ou por escolha, saíram dos cárceres, endurecidas e seguidas de guias perigosos, não o sabeis nem nunca podeis sabê-lo. Mas se quiserdes experimentar um melhor sistema para os culpados, obtereis um lucro perceptível, e incalculáveis bênçãos seriam conferidas aos mal-guiados e aos viciosos. Deveríeis instruir os vossos criminosos, deveríeis puni-los como são aqui, pela demonstração do dano que fizeram resvalar sobre eles próprios, cometendo faltas que retardam o seu futuro progresso. Deveríeis colocá-los onde espíritos adiantados e ardentes, entre vós, pudessem incutir-lhes a aversão ao pecado e a sede do bem, onde os bandos dos bem-aventurados pudessem auxiliar os seus esforços e os espíritos das mais elevadas esferas pudessem espalhar por sobre eles a sua reconfortante e benigna influência. Porém, reunis os espíritos perigosos e os castigais barbaramente com vinganças e crueldades, tratando-os como pessoas das quais nada mais se pode esperar, e o homem que foi a vítima da vossa ignorante repressão prossegue em sua louca carreira de pecado suicida, até que acrescentais, à série dos vossos atos insensatos, o último e pior, eliminais o culpado. Vós o libertais do grande freio das suas paixões e o mandais trabalhar, sem obstáculo, na vida de além-túmulo, sob a infernal sugestão das suas paixões irritadas. Cegos! Cegos! Não sabeis o que fazeis. Sois os vossos piores inimigos, os verdadeiros aliados daqueles que lutam contra Deus, contra nós e contra vós próprios. Arrogai-vos falsamente o direito, pela lei divina, de derramar o sangue humano. Errais, e não sabeis que os espíritos assim maltratados vingar-se-ão por sua vez de vós. Tendes ainda que aprender os primeiros princípios dessa divina e piedosa ternura que trabalha, mesmo por nosso intermédio, para libertar o espírito viciado, a fim de reerguê-lo das profundezas do pecado e da paixão, para elevá-lo à pureza e ao progresso. Formastes um Deus cujos atos estão de acordo com os vossos próprios instintos, inventastes que ele reside no alto, indiferente à sorte das suas criaturas, cioso somente do seu próprio poder e de sua honra. Fabricastes um monstro que se compraz em estragar, em matar, em torturar,
Um Deus que se regozija infligindo amargos castigos sem fim nem alívio. Fizestes Deus pronunciar palavras que ele nunca conheceu, atribuís-lhe leis que ele reprovaria. Deus, o nosso caro Deus, amante, terno, piedoso, regozijar-se punindo com mão cruel a seus filhos desgarrados e ignorantes. Desprezível fábula. Baixa e louca concepção nascida do espírito brutal, grosseiro e limitado do homem. Grande Pai, revela-te a esses cegos ociosos e ilumina-os para que eles te conheçam. Diz-lhes que fazem mau juízo de ti, que te não conhecem nem podem conhecer-te até que apaguem as suas ignorantes concepções da tua natureza e do teu amor. Sim, amigo, os vossos cárceres, o homicídio legal e todo o conjunto do vosso processo criminal é baseado no erro e na ignorância. As guerras e massacres em massa são ainda mais pavorosos. Estabeleceis desavenças com os vossos vizinhos, que deveriam ser amigos, impelindo massas de espíritos, uns contra os outros. Nós não vemos o corpo, só cuidamos do espírito, temporariamente vestido com átomos humanos, e levais esses espíritos ao auge da raiva e do furor, e assim os atirais, bruscamente, na vida espiritual, e os desencarnados ainda ligados à terra, animados das mesmas horrendas paixões, formam multidões e incitam viciosos, que ainda não deixaram os corpos, a cometer crueldades e violências. Ah, amigo, tendes muito, muito que aprender, e a triste obrigação de desfazer depois o que fazeis agora vos convencerá disso. Aprendei primeiro a lição de ouro, que piedade e amor são a sabedoria, e não a vingança nem os castigos rancorosos. É preciso que conheçais Deus, nós e vós mesmos, para vos colocardes em estado de progredir e de participar dos nossos trabalhos em vez de ajudar aos dos nossos adversários. Amigo, quando vos pretenderem tomar informações acerca da utilidade da nossa comunicação e dos benefícios que pode conferir àqueles a quem o Pai envia, dizei que ela é um evangelho a revelar um Deus de ternura, de piedade e amor, em vez de uma fabulosa divindade rigorosa e cruelmente apaixonada. Dizei que ela os levará a conhecer inteligências cuja vida inteira é amor, é misericórdia, e auxílio eficaz para o homem, combinado com a adoração do Supremo. Dizei que a nossa palavra conduzirá o homem a ver a sua própria loucura, a rejeitar as suas falsas teorias, a cultivar a sua inteligência para que ela progrida, a utilizar-se de todas as ocasiões oportunas para servir aos seus semelhantes, a fim de que, nos encontros extraterrestres, lhe não possam exprobrar ter sido por eles obstados ou prejudicados. Dizei que tal é a nossa gloriosa missão, se fordes ridicularizados à maneira dos ignorantes que se ufanam de um saber imaginário, voltai-vos para as almas progressistas, que receberam o ensino de sabedoria, falai-lhes da comunicação da divina verdade que regenerará o mundo e orai pelos cegos, a fim de que, quando seus olhos se abrirem, eles não se aflijam com o espetáculo que se lhes deparará. Seção 3. A intensidade com que a comunicação precedente foi escrita era fato completamente novo para mim. A pena enchia páginas após páginas traçando minuciosamente os caracteres, assinalando sempre o nome de Deus com letras maiúsculas, paragrafando e deixando uma margem, de sorte que a escrita impressionava a vista com um trabalho perfeito de caligrafia. A mão açoitava, o braço batia e eu tinha consciência de que ondas de força passavam por mim. Terminada a comunicação, fiquei exausto de cansaço, com violenta dor de cabeça na base do cérebro. No dia seguinte perguntei a causa disso. Recebi a seguinte resposta, porém muito mais tranquilamente. A vossa dor de cabeça foi a consequência da intensidade do poder e da rapidez da escrita. Não podemos tratar, sem veemência, de tal assunto, que é de interesse vital para aqueles a quem somos enviados. Quereríamos capacitar-vos da convicção de que é de primeira necessidade obedecer a essas leis inalteráveis, por Deus estabelecidas, leis que violais com risco e perigo,
As guerras são, porém, os resultados da cobiça, que vos excita as paixões ambiciosas, dominadoras e vingativas. E, que resulta disso? As belas obras de Deus destruídas, os pacíficos esforços, os agradáveis e engenhosos produtos da indústria humana reduzidos ao nada, os santos laços do lar, do parentesco, cortados, milhares de famílias mergulhadas na miséria, rios de sangue derramados sem causa, inúmeras almas arrancadas dos corpos para serem precipitadas na vida espiritual, sem preparo, sem educação nem purificação. Mal. Tudo mal. A desgraça dimana da terra, tornando-se em miséria. Enquanto não souberdes proceder melhor, a vossa raça só lentamente progredirá, pois lançais, sem cessar, sementes que produzem uma seara de obstáculos contra o nosso trabalho. Tendes muito que retificar para a gestão dos negócios do Estado, e também para a economia social. Quantas coisas a acrescentar ao pouco que sabeis! Por exemplo, legislais para as massas, mas ocupai-vos somente com o culpado. A vossa legislação deve punir, mas deve também curar. Recolheis os que julgais loucos, com receio de que prejudiquem os outros. Há poucos anos os torturáveis, enchendo os asilos de desgraçados, cuja única moléstia era não compartilharem das fúteis opiniões dos seus compatriotas, ou dos desgraçados que estavam sob a influência de espíritos não desenvolvidos. Houve e ainda há muitos desses. Aprendereis um dia, à vossa custa, que deixar o caminho percorrido nem sempre é provar demência de espírito, e que servir de veículo ao ensinamento espírita não prova desequilíbrio de inteligência. O poder de proclamar a sua missão foi cassado a inúmeros indivíduos. Tem-se falsamente afirmado que temos enchido os hospitais e conduzido os médiuns à loucura, porque homens cegos e ignorantes têm acusado de dementes todos aqueles que se arriscam a proclamar a sua relação conosco e com os nossos ensinos. Argumenta-se ser uma prova de demência o estar em comunicação com o mundo espiritual. Por consequência, todos quantos o confessam são loucos, devem ser recolhidos. E porque esses ignorantes chegaram, graças a essas asserções falazes, a imprimir o estigma nos médiuns e a encarcerá-los, sobrecarregaram-nos, por cúmulo, do pecado que inventaram, de conduzir os médiuns à demência. Se isso não fosse ignorância, seria blasfêmia. Temos trazido apenas a bênção aos nossos amigos, somos para eles intérpretes da verdade divina. Se o homem, pela sua disposição perversa e pela vida culpada, atrai espíritos congêneres, que exageram ainda sua maldade, a falta deve recair sobre a sua cabeça, pois só fez cultivar a seara que havia semeado. Era louco já, louco, desprezando seu próprio espírito e o corpo, louco, repelindo as santas influências, mas não nos ocupamos disso. Mais loucos que outros, verdadeiramente, são esses ébrios imbecis que não julgais loucos. Não há, aos olhos do espírito, mais horroroso espetáculo que o desses antros de maldade e impureza onde os homens mal se reúnem para mergulhar os seus sentidos no esquecimento, para excitar as concupiscências dos seus miseráveis corpos, para oferecer-se, em vítima voluntária, aos mais baixos e piores espíritos que pairam ao redor deles, os quais acham gozo em fazer viver novamente as suas baixas vidas corpóreas. São antros da mais hedionda degradação, uma mancha na vossa civilização, uma desgraça para a vossa inteligência. Que entendeis pela expressão viver novamente as suas baixas vidas? Esses espíritos ligados à terra conservam em grande parte as suas disposições e paixões terrestres. Os desejos do corpo não estão extintos, posto que a faculdade de os satisfazer esteja suprimida. O ébrio conserva sua antiga sede, mais exagerada, agravada pela impossibilidade de saciar, o desejo não satisfeito que o impele a procurar os lugares, cenários dos seus vícios de outrora, a arrastar miseráveis como ele para a completa degradação. A sua existência anterior aparece-lhe diante da vista e ele se desaltera,
com feroz satisfação, pelos excessos que os incita a cometer, e assim o seu vício perpetua-se, aumentando a série de pecados e de dores. O estúpido miserável, estimulado por agentes que não pode ver, chafurda-se cada vez mais no lodo. Sua mulher e filhos inocentes têm fome, choram e agonizam, enquanto perto deles adeja e sobre eles se aflige o anjo da guarda, sem força para atingir o culpado, que lhes destrói a vida e o coração. Quando vos dizemos que o espírito escravo da terra revive a sua vida de cessar nos excessos daqueles que ele é capaz de conduzir à ruína, apenas apresentamos uma imperfeita imagem. O remédio é lento, pois se acha na elevação moral e material da raça, no progresso gradual, nos conhecimentos mais puros e mais exatos, em uma educação adiantada na mais lata expressão do termo. Esses esforços poderiam então prevenir a obsessão tal como a entendeis? Poderiam, finalmente, nenhuma outra coisa o poderá, enquanto persistirdes em alimentar ativamente a fonte malévola. As crianças passam imediatamente a uma esfera elevada. Não. Não se pode ser dispensado da experiência da vida terrestre. A ausência de contato assegura um rápido acesso às esferas de purificação, mas a ausência de experiência e de saber impõe um preparo e educação aos espíritos, cujo encargo especial é dirigir essas tenras almas e suprir o que lhes falta. Não há vantagem em ser retirado da vida terrestre, salvo no caso de mal empregar as ocasiões oportunas, ocasionando grande perda de tempo e retardando o progresso. A alma que mais ganha é a que se consagra à tarefa que lhe é conferida, que trabalha com zelo pelo seu próprio aperfeiçoamento e pelo bem das outras, que ama e serve a Deus, e segue a direção dos seus guias. Essa alma progride rapidamente, tem menos coisas a retificar. Toda a vaidade e egoísmo sob qualquer forma que seja, toda a inércia e indulgência pessoal embaraçam o progresso. Nada dizemos do vício nem do pecado, nem da recusa obstinada em aprender e ser instruído. Amor e ciência ajudam a alma. A criança pode ter uma dessas coisas, mas a outra só a obterá pela educação, frequentemente adquirida ligando-se a um médium e vivendo assim uma nova vida terrestre. Muitas almas de crianças que teriam sido expostas à tentação, a penosas provações, deixam a terra, sem máculas, ganhando assim em pureza o que perderam em conhecimentos. Mas o espírito que lutou e venceu é o mais nobre, purificado pela provação, sob a esfera reservada às almas que combateram com êxito. Tal experiência é necessária e, com o fim de consegui-la, inúmeros espíritos escolhem a volta a esse planeta para obter o que lhes falta, ligando-se a um médium. É preciso uma cultura das afeições, a outro, o sofrimento e a aflição, a este, a cultura mental, aquele, dominar, limitar as impulsões do espírito e equilibrá-las. Todos os espíritos que voltam, exceto os que, como nós, estão encarregados de determinada missão, têm um fim imediato a atingir, associando-se a nós e a vós, adiantam-se, o que é desejo dominante do espírito. Mais progresso, mais saber, mais amor. Até que, arrancado o joio, possa sua alma largar o voo cada vez mais alto para o Supremo. A volta à Terra não é o único método de progresso. Não, nem mesmo é usual. Temos muitas escolas de instrução e não empregamos segunda vez aquela cujo sistema abortou. Depois de algumas permutas de ideias relativas ao envoltório e ocupação do espírito, interroguei, sem receber informação alguma satisfatória, se o escritor conhecia estados de existência quer superiores ou inferiores ao da encarnação terrestre. Informaram-me que os espíritos não podiam abranger em seu conjunto a extensão infinita da existência espiritual e que os seus conhecimentos eram limitados pelo abismo que separa o que se chama esferas de provação ou algumas vezes purgatórios, nos quais a alma se desenvolve, aperfeiçoando-se, e as esferas de contemplação, pelas quais a alma passou, nunca elas voltando, exceto em raríssimos casos. Resposta:
A passagem da mais elevada esfera de provação à mais baixa das esferas de contemplação é uma mudança análoga à que chamais morte. Essa vida de além-nos é pouco conhecida, ainda que saibamos que os bem-aventurados que aí vivem têm o poder de nos auxiliar e nos guiar tal como velamos por vós. Por experiência nada sabemos daquilo em que se ocupam, a não ser que uma ciência superior lhes permite melhor compreender a divina perfeição, apreender mais exatamente a origem das coisas e de adorar mais de perto o Supremo. Achamo-nos muito distanciados desse estado de bem-aventurança. Temos a nossa tarefa a desempenhar e nela trabalhando achamos as nossas delícias. Lembrai-vos sem cessar de que os espíritos falam segundo a experiência e o saber que possuem. Alguns, interrogados sobre pontos abstratos, a que respondem conforme as suas capacidades, enganam-se. Não os censureis contudo. Acreditamos estabelecer uma certeza quando dizemos que a Terra é a mais elevada das esferas, às quais sucedem 7 esferas de trabalho ativo, depois 7 esferas de divina contemplação. Mas cada esfera tem muitos graus. Já vos fizemos entrever como as almas, que se degradam voluntariamente, chegam de queda em queda a tornar a renovação difícil. Preferir sempre o mal ao bem produz o ódio ao que é puro e bom. Os espíritos desse caráter têm sido usualmente encarnados em corpos nos quais as paixões animais predominavam, sendo estes submetidos primeiramente e por fim tornando-se seus escravos. Aspirações nobres, desejos de santidade e de pureza, divina energia, tudo é aniquilado, e em vez do espírito, o corpo reina como soberano, ditando as suas próprias leis, apagando todo o vislumbre moral e intelectual e rodeando a alma de influências e associações de impurezas. O caso é perigoso. Os guias retiram-se assustados, não podem respirar essa atmosfera, mas outros espíritos os substituem e, possuídos dos mesmos vícios, fazem reviver as suas existências sensuais e comprazem-se em aviltar o desgraçado de quem se apoderaram. Essa tendência do pecado corporal, persistindo, é uma das mais terríveis consequências da voluntária e grosseira transgressão às leis da natureza. O espírito que vive unicamente para e pelas satisfações materiais erra, depois da morte do corpo, por toda parte onde o chamam as suas antigas volúpias, faz reviver a sua vida corpórea nos vícios daqueles aos quais atrai ao pecado. Se pudesses ver os sombrios espíritos formando multidões, por toda parte onde os viciosos se reúnem, saberias alguma coisa dos mistérios do mal. A influência desses vis espíritos facilita a queda persistente e mostra invencíveis obstáculos àquele que tivesse a veredade de regressar. Cada ser miserável é o centro de um grupo malfazejo, que apresenta uma energia feroz para o rebaixar ao seu próprio nível. Tais são os que, despojados dos corpos, gravitam em esferas inferiores à Terra. Eles vivem com quem ostenta, no desespero de satisfazer paixões e apetites inextintos, apesar da perda dos órgãos que outrora lhes permitiam gozá-los. Nessas esferas, eles são, entretanto, acessíveis às tentativas dos espíritos missionários, que procuram despertar neles um desejo de melhora. Quando esse desejo surge, o espírito dá o seu primeiro passo para diante, torna-se menos rebelde às santas influências e é protegido pelos seres puros e devotados, cuja missão é socorrer e guiar as almas em perigo. Tendes entre vós homens ardentes e generosos, cuja missão na vida terrestre é permanecer nos antros de infâmia e de vício, para salvar, ajudar alguns infelizes, e cujo amor e abnegação os coroam de glórias. Assim, entre nós há espíritos dedicados ao trabalho de ajudar os aviltados, os abandonados. Por seus esforços, inúmeros seres se elevam e, salvos da degradação, prosseguem laboriosamente em longa purificação através das esferas de provação. Sabemos pouco a respeito das baixas esferas, sabemos apenas que há linhas de demarcação entre as gradações e as diferentes espécies de vício. Aqueles que desconhecem e recusam aceitar o menor vislumbre vivificante,
que se revolvem na impureza e no vício, caem cada vez mais baixo, a tal ponto que perdem a consciência de sua identidade e são praticamente extintos. No que diz respeito à existência pessoal, é pelo menos o que acreditamos. Ah! Quão opressivo é esse pensamento! Tais casos são raros, atingindo somente a alma que, de propósito deliberado, rejeitou tudo o que é bom e nobre. É isso o pecado até na morte, de que falou Jesus aos seus discípulos. É o pecado de exaltar o animal até a extinção do espiritual, de degradar mesmo o corporal, de reduzir o homem ao nível do mais baixo dos brutos, e assim como o doente é corrompido e esmagado sob indômitas dores, o espírito é reprimido e perde-se em insondável escuridão. É isso o pecado imperdoável, não porque o Supremo não queira perdoar, mas porque o pecador quer que isso seja assim. Imperdoável porque o perdão é impossível ali onde o pecado é congenial e inacessível à penitência. O castigo é sempre a consequência imediata ao pecado, não é uma medida arbitrária, mas o resultado inevitável da violação da lei. As consequências da transgressão não podem ser evitadas, ainda que pudessem ser disfarçadas pelo remorso, que sugere o desgosto da falta e o desejo de repará-la. Isso é o primeiro passo, depois uma melhor aspiração surge no espírito. A atmosfera espiritual muda e os bons guias se apresentam prontamente para ajudar a alma que quer lutar. Ela é afastada dos inimigos, remorsos e aflições são consolados. O espírito torna-se ameno interno, sensível às influências do bem, e progride. Assim o pecado é expiado, a duração e a amargura do castigo são aliviados. Isso sucede em todos os tempos. É de acordo com esse princípio que assinalamos a loucura da vossa conduta em face daqueles que transgridem as vossas leis. Se agíssemos do mesmo modo com os culpados não haveria redenção, e as esferas dos depravados estariam repletas de almas perdidas e arruinadas. Porém Deus é mais sábio e nós somos os seus ministros. Seção 4. As páginas anteriores foram escolhidas dentre uma quantidade de comunicações escritas durante os meses de maio e agosto de 1873. Nessa época, a escrita tinha se tornado fácil, parecendo que era preciso menos esforço para achar as palavras apropriadas. Vários fatos e narrações exatas sobre a vida de alguns espíritos tinham já sido referidos. Por exemplo, a 22 de maio de 1873, eu escrevia sobre um assunto completamente diverso, quando a comunicação foi suspensa e traçado o nome de Tomás Auguste Arne, declarando que se comunicava comigo por causa do seu interesse por um dos meus discípulos, filho do Dr. Speer, o qual patenteava grande capacidade musical. Eu estava então profundamente impressionado pelo caráter da escrita automática e pelas informações recebidas. Perguntei primeiro se poderia obter de Arne, por intermédio do espírito doutor, que escrevia, algumas indicações exatas sobre sua vida. O pedido foi acolhido sem demora. A data do nascimento de Arne, 1710, a sua escola, Eton, o seu professor de violino, Festing, as suas obras, ou antes, 8 ou 9 dentre elas, o fato de a Rule Britannia estar contida na Masque d'Alfred e outras particularidades minuciosas foram dadas sem a menor hesitação. Profundamente surpreendido ao receber tantas informações, não somente estranhas a mim mas às minhas disposições e aos meus pensamentos, pois sou, em matéria de música, de uma ignorância completa, sendo que nada absolutamente li sobre esse assunto, perguntei como era possível fornecer tantas informações exatas. Responderam que era muito difícil, e somente possível quando o médium se achava em um estado absolutamente passivo e receptivo, que, quando os espíritos tinham acesso às fontes de informações, podiam utilizar-se delas e avivar as suas ideias. Perguntei, como? Lendo sob certas condições com um fim determinado, ou informando-se, como faz o homem, com quanto possível. É isso menos fácil aos espíritos?
Podia o meu próprio amigo obter informações? Não, ele tinha deixado a Terra havia muito tempo, mas designou dois espíritos habituados a escreverem algumas vezes e capazes de preencherem essa tarefa. Pedi que trouxessem um deles. Esperando um discípulo, eu estava sentado em um quarto estranho que servia de sala de estudo e cujas paredes eram guarnecidas de prateleiras cheias de livros. A escrita parou. Depois de um intervalo de alguns minutos, recomeçou diversamente. Podeis ler? Não, amigo, não posso, mas a Sharigra e Rector podem. Não sou capaz de me materializar ou de ter ação sobre os elementos. Um desses espíritos está aí? Irei buscar um deles já e o apresentarei. Rector está aí. Disseram-me que podeis ler. É verdade? Podeis ler em um livro? A escrita muda. Posso, amigo, com dificuldade. Quereis escrever minha última linha do primeiro livro da Eneida? Esperai. Ônibus errantem terris et fluctibus oestas. Era exato. Exato. Mas é possível que eu tivesse conhecido esse verso. Podeis ir à biblioteca, tomar o penúltimo livro sobre a segunda prateleira e ler o último parágrafo da página 94. Não vi, ignoro mesmo seu nome. Provarei brevemente, por uma curta narração histórica, que o papado é uma novidade que gradualmente se elevou ou surgiu desde a época primitiva e pura do cristianismo, não somente após a idade apostólica, mas desde a lamentável união da Igreja e do Estado, por Constantino. Examinando-se o livro, verificou-se ser-lhe uma singular obra, intitulada Rogers Antipopoprestian, uma tentativa para purificar o cristianismo, libertando do papado, da política e do sacerdócio. O extrato acima era exato, exceto a palavra narração, que substituiu o termo conto. Como caí em uma passagem tão apropriada? Não sei, meu amigo, foi uma coincidência. A palavra foi trocada por erro. Apercebi-me dele quando já estava cometido, mas eu não quis retificar. Como ledes? Escreveis mais lentamente, por saltos e sacudiduras. Escrevi aquilo de que me lembrava e em seguida fui ler mais. É preciso um esforço especial para ler, sendo isso apenas útil como prova. O vosso amigo tinha razão ontem à noite. Podemos ler, porém somente quando as condições forem muito boas. Leremos uma vez ainda e escreveremos, indicando-vos depois o livro de que nos servimos. Pope é o último grande escritor dessa escola de poesia, a poesia intelectual, ou, antes, do intelectual misturado com a imaginação. Isto está escrito exatamente. E de tomar o 11º volume em cima da mesma prateleira, tomei um livro intitulado Poesia, Romance e Retórica. Ele se abrirá na própria página. Lede e reconhecei o nosso poderio e a permissão que nos é dada de vos mostrar o nosso poder sobre a matéria. Glória a Deus. Amém. O livro abriu-se na página 145. A citação era perfeitamente exata. Eu não conhecia esse livro e não tinha, por consequência, nenhuma ideia do que ele continha. Apêndice à seção 4. Na seção 4. Narram-se particularidades sobre a vida de Arne, músico-compositor. A 25 de março de 1874, foi-me dado espontaneamente uma grande quantidade de datas e de fatos sobre outros compositores cujos nomes eu ignorava, a saber, Dr. Benjamin Cook, Pepux, Wellesley, Conde de Mornington. As indicações vinham cheias de minúcias e redigidas como breves notícias destinadas a um dicionário biográfico. Seu autor, Dr., os qualificava sem valor, a não ser para dar a convicção do fim em que prosseguimos, pois as particularidades da vida terrestre nos oferecem agora pouco interesse. A 16 de julho de 1874, doente retido em um quarto, recebi uma outra comunicação a propósito desses espíritos músicos, que me não interessavam absolutamente, mas que tinham, entretanto,
uma íntima relação com uma pessoa que eu via todos os dias. Dessa vez falava-se de John Blow, compositor desde a infância, citado como o discípulo de Cristóvão Gibbon e o sucessor de Purcell na abadia de Westminster. Uma pergunta trouxe a data de 1648 a 1768. Suponho que o meu estado suprassensitivo criava um laço entre mim e esses espíritos e tinha atraído essa visita de acaso. A 5 de outubro de 1874, foi-me facultada uma prova mais pessoal. O mesmo espírito, vede seção I, que tinha sido designado como capaz de escrever um resumo tirado de um livro, transcreveu observações sobre antigas crônicas que, em seu conjunto, não me eram desconhecidas, pois que se achavam no curso dos meus estudos. As particularidades eram dadas com tanta precisão que estavam fora da minha capacidade mental, pois há dificuldade na minha mente em reter ou reproduzir fatos em suas minúcias ínfimas, assim como sou refratário a reter datas e lembrar-me delas, longe de experimentar corrigir-me. Auxiliei antes essa disposição natural, para me entregar à cultura das ideias gerais que me parecem infinitamente mais úteis. Um fato singular é que quase todas as comunicações escritas por meu punho, exceto as ditadas por imperador, se distinguem por um luxo de minuciosidade e uma ausência de amplitude e diversidade de ideias. Nessa mesma época, 1874, escrevi 26 linhas, extratos das obras de Norton, velho alquimista, em caracteres curiosamente arcaicos, muito diferentes de todos os empregados até então. Pude verificar, não sem dificuldade, a certeza da citação, pois pouca coisa se sabe de Norton. A data de seu nascimento e a de sua morte não são mesmo bem conhecidas. Disseram-nos que o espírito era de um antigo estudante de ocultismo, médium durante a vida, o que lhe permitiria voltar mais facilmente à Terra. Seu poema se intitulava O Ordinal ou Manual da Arte Química, redigido por seu patrono, o arcebispo Neville, de York. Eu poderia multiplicar os exemplos, mas eles não provariam mais nada. Escolhi, quase ao acaso, no conjunto dos fatos um certo número de casos para citar. Eis aí mais um, de que tratarei por causa da circunstância singular que permite verificar a autenticidade da comunicação. Parece que o mesmo produtor do fato forneceu o método de verificação. Esse fato tinha o mérito de ser absolutamente desconhecido de todas as pessoas presentes. Reproduzo-o segundo as minhas notas. 25 de março de 1874. Um espírito comunica pela mesa um nome e particularidades completamente ignoradas de todos os assistentes. No dia seguinte pergunto, que significa isso? O espírito disse a verdade declarando chamar-se Carlota Bucourt. Ela não tem relação especial conosco, mas foi autorizada a falar, porque se achava presente, por acaso, e porque isso podia oferecer-vos uma prova. As condições eram desfavoráveis ao nosso trabalho e não conseguimos harmonizá-los, de modo que ficaram perturbados, o que é inevitável depois de um dia tal como o que acabastes de passar. As influências contraditórias, no meio das quais vos atirastes, introduziram elementos de desordem, que não podemos deter. Eu tinha ficado com 4 pessoas mais ou menos médiums e esse gênero de sociedade impressionava-me sempre. Não sabeis quanto sois sensível a semelhantes influências. O espírito que se manifestou deixou a Terra há mais de 100 anos. Entrou repentinamente e sem preparo na vida espiritual em 1773. Desencarnou na casa de um amigo, Germain Street, onde tinha ido para divertir-se. Ele poderá provavelmente ser mais explícito. Podereis trazer esse espírito? Não temos ação sobre ele. Sabeis alguma coisa demais a respeito dessa pessoa? Sabemos. Ela muito ansiava por dizer mais alguma coisa, mas o seu poder tinha se esgotado. Ocupada em sua esfera especial, depois de um longo sono,
Ela apenas acaba de ser posta em contato com a atmosfera da Terra e atraída às reuniões onde reina a harmonia, pois ela própria é de uma natureza amorosa. A sua partida da Terra foi repentina, caiu dançando e logo abandonou o corpo. Qual foi a causa da sua morte? Fraqueza do coração, aumentada por uma dança violenta. Era uma moça estovada, posto que de disposição meiga e amável. Quando e em que caso isso aconteceu? Não podemos dizê-lo, porém ela própria será provavelmente capaz de falar. Tratou-se de outros assuntos, mas não se falou mais de Carlota. No mesmo dia, à tarde, estando eu ocupado fora de minha casa, fui obrigado, contra a minha vontade, a ceder à impulsão de escrever a breve comunicação seguinte. Informamo-nos que foi da casa de um Dr. Baker que Lota partiu, em 5 de dezembro. Não poderíamos dizer mais nada, porém isso é o bastante. A verificação desse fato foi tão inesperada como o próprio incidente, no qual não havíamos pensado, julgando que não tínhamos meio algum de verificação. Algum tempo depois, o Dr. Spear recebeu um dos seus amigos, muito amante de livros. Conversamos todos os três em um quarto onde havia muitos livros que raras vezes eram consultados e que estavam enfileirados em prateleiras que iam do chão ao teto. O amigo do Dr. Spear, a que chamarei A, trepou em uma cadeira para atingir a prateleira mais elevada, que era inteiramente ocupada por volumes do registro anual. Apanhou um deles no meio de uma nuvem de pó e começou a comentá-lo. Podia-se, disse ele, nesse resumo útil dos acontecimentos anuais, achar quase todas as informações. Essas palavras despertaram-me a ideia de ver se seria oportuno verificar a informação dada sobre a morte de Carlota. Pareceu-me ouvir uma voz dirigindo-se ao meu senso íntimo. Comecei o exame no volume de 1773 e nele encontrei, dentre os necrológios, uma narração dessa morte ocorrida em uma casa da moda, durante uma festa. O livro estava coberto de espessa camada de pó. Desde cerca de 5 anos, época da organização da biblioteca, ninguém tinha cuidado em tocar nesses livros e, se não fosse o gosto literário de A, nenhum de nós teria pensado em tomar um deles. Citarei ainda isto. A 29 de março de 1874, foi estampada em meu caderno uma comunicação. Não sabendo eu o que fazer dela, a escrita era desconhecida, muito trêmula e acanhada, parecendo traçada por pessoa extremamente fraca e idosa. A assinatura ficou sendo um enigma até ser decifrada pelo espírito secretário. Essa comunicação emanava de uma mulher muito velha, de quem eu nunca tinha ouvido falar. Morrera havia mais de 90 anos, em uma casa pouco distante daquela em que nos reuníamos para essas sessões. A residência onde ela tinha passado os primeiros anos, a idade e a data do falecimento foram dadas com muita exatidão. Não tenho autorização nem desejo solicitá-la dos meus amigos ainda vivos para mencionar essas íntimas particularidades. A comunicação foi provavelmente transmitida, porque o espírito que, segundo nos disseram, tinha deixado a Terra no mês de dezembro de 1872, estando sobrecarregado de anos de vida terrestre, repousara do seu labor. Ao despertar, atraíram uma reunião que se realizava na vizinhança imediata à sua antiga residência. Nessas circunstâncias, como em todos os outros casos em que a identidade ficou provada, creio que as informações foram devidas à insistência de Imperator, que queria proporcionar-me uma prova evidente da identidade espiritual, ou antes, da individualidade perpetuada depois da morte corpórea. Os fatos foram, sem dúvida, escolhidos de propósito. Não pude jamais obter uma prova sugerida por mim ou intervir de maneira qualquer, apesar do meu ardente desejo de ter o meio de estabelecer uma convicção racional. O plano dos meus instrutores parecia ter sido preconcebido. Seção 5. No dia seguinte tive uma longa conversa sobre o poder exercido na Terra pelos espíritos, poder extenso,
disseram-nos. Arguindo sobre a natureza desse poder aplicado aos indivíduos, apresentaram-me casos de obsessão absoluta. Disseram-me que era prudente colocá-lo somente ao alcance dos espíritos prudentes e íntegros, traçar-lhes regras para exercitá-lo por intermédio deles, a fim de afastar os espíritos atrasados que obsidiam, ou pelo menos reduzir materialmente a sua capacidade de danificar. Insistiram sobre a universalidade da ação espiritual, benfazeja ou não, conforme o quer o homem, da qual ela depende em longa escala. Perguntei quais eram as melhores condições para receber essa influência, que tendia a espalhar-se muito. Deveis sabê-lo, variantes de mediunidade e há diversos modos pelos quais se exerce a influência do espírito. Certas pessoas são escolhidas unicamente pelas particularidades físicas que fazem delas veículos bem preparados do poder espiritual. A sua organização corpórea é adaptada com o fim de manifestar exteriormente a influência espiritual sob a sua forma mais simples. Não são inspiradas mentalmente, e as informações que fossem dadas pelos espíritos que delas se servem não mereceriam confiança alguma. São empregados como meios demonstrativos do poder do espírito, para obedecer ao agente invisível exteriormente capaz de produzir fenômenos objetivos. Essas pessoas vos são conhecidas como os instrumentos através dos quais os fenômenos elementares se manifestam. O trabalho delas não é menos significativo do que o produzido por outros, quando se incumbem da fundação da crença. Algumas pessoas são escolhidas por causa da natureza meiga e amável que possuem, não são utilizadas em nenhum ato físico, fenomênico. Muitas vezes não estão mesmo em comunicação consciente com o mundo espírita, mas recebem a direção espiritual. As suas almas meigas e puras são cultivadas, aperfeiçoadas por cuidados angelicais. Conseguem, por gradações, receber conscientemente as comunicações das esferas, onde lhes é dado ser bastante clarividentes para perceber alguns aspectos da sua futura morada. Um espírito amigo e afeiçoado é atraído por elas, que são assim instruídas por impressão e guiadas dia a dia. São as almas ternas envoltas em uma atmosfera de paz, de pureza e amor, vivem no mundo para nele dar um brilhante exemplo e passam em plena madureza as esferas de repouso e de serenidade para as quais a sua vida terrestre as preparou. Outras ainda são intelectualmente cultivadas e prontas a oferecer ao homem um conhecimento mais lato e as ideias mais amplas para se aproximarem da verdade. Os espíritos adiantados influenciam sobre seus pensamentos, sugerem ideias, fornecem os meios de adquirir o saber e de comunicá-lo à humanidade. Os meios pelos quais os espíritos exercem a sua influência sobre os homens são tão numerosos quanto variados. Por meios ignorados de vós, os acontecimentos são arranjados de maneira a conduzir ao fim que eles têm em vista. A tarefa mais difícil para nós é escolher um médium pelo qual as comunicações de espíritos elevados possam tornar-se públicas. O médium deve ter faculdades receptivas, pois não podemos inocular em seu cérebro maior número de informações do que as que pode receber. Além disso, ele deve afastar-se de estultos preconceitos mundanos, convindo que tenha retificado os erros da sua mocidade e provado que pode aceitar uma verdade, ainda que seja impopular. Ainda mais, deve estar livre do dogmatismo teológico e de ideias sectárias preconcebidas, não deve estar sob a influência de noções terrestres, nem permanecer ligado à enganadora ilusão de que ele sabe, pois isso é ser ignorante da sua própria ignorância. Deve manter uma alma livre e pesquisadora, que queira saber progressivamente e que tenha percepção da verdade de além-túmulo, que acredite não se poder deixar de aspirar à verdade. Enfim, a nossa obra não deve ser desfigurada pela asserção pessoal de um antagonista, ou pelas intenções interesseiras de um louco orgulho. Com tais indivíduos só podemos procurar destruir gradualmente o egoísmo e o dogmatismo que os cegam. Desejamos para o nosso trabalho uma inteligência capaz, ardente, pesquisadora e amante da verdade impessoal.
Dissemos com acerto que era difícil encontrar uma tal individualidade entre os homens. Isso, na verdade, é quase impossível. Tomamos então o que podemos encontrar de melhor, e por solicitude constante o preparamos para a obra designada. Inspiramos-lhe a noção do amor e da tolerância pelas opiniões contrárias às suas próprias disposições mentais. Isso o elevará acima dos preconceitos dogmáticos e o preparará para descobrir que a verdade múltipla e variada não é propriedade de ninguém. Uma grande provisão de saber é dada à alma que pode recebê-la. Uma vez solidamente estabelecido o alicerce, a superestrutura se elevará sem perigo. As opiniões e o tom do pensamento são lentamente formados até que fiquem em harmonia com o fim a que visamos. Muitos caem aí e nós os abandonamos, persuadidos de que nesse planeta não podem receber a verdade. Imbuídos de antigos preconceitos, aterrados aos artigos dogmáticos, não podem servir-nos. As sólidas consequências do nosso ensinamento são uma perfeita veracidade unida a uma ausência de temor e de ansiedade. Conduzimos a alma a entregar-se confiante e tranquila a Deus e aos seus instrutores espirituais e dispomos-la a esperar com paciência o que nos é permitido fazer ensinar. Esse estado de espírito é inteiramente oposto à agitação confusa e lastimosa que manifestam muitos seres. Sobre esse ponto ainda, muitos dentre eles se afastam amedrontados e assaltados de dúvidas. A velha teologia lhes ensinou a conhecer um Deus que espreita a sua queda, um demônio que perpetuamente lhe arma ciladas, e eles então se assustam da novidade do nosso ensino, pois os seus amigos falam do anticristo. Os antigos alicerces são abalados, as novidades não são edificadas, os adversários penetram e tentam a alma vacilante, que teme, distancia-se e torna-se-nos então inútil. Demais, perseguimos o egoísmo sob todas as suas formas, pois nada mais completamente fatal à influência espiritual do que a preocupação de si mesmo, da sua própria satisfação, a presunção, a arrogância e o orgulho. A inteligência deve ser subordinada, do contrário não podemos agir. Se ela é dogmática, torna-se inutilizável. Se é arrogante e egoísta, impede-nos a aproximação. A abnegação é a virtude que mais ornou os sábios e os santos de todos os tempos. Os videntes que, no longínquo passado, transmitiam a comunicação das verdades progressivas, úteis à sua geração, eram homens que se esqueciam de si mesmos para se devotarem à sua missão. Aqueles que falavam aos judeus eram homens muito desprendidos de si próprios, puros e sinceros nos atos de sua vida. Jesus deu o magnífico exemplo do mais completo esquecimento de si. Viveu entre vós, unicamente devotado, agindo sempre para aliviar, esclarecer e instruir. Sacrificou-se até a morte, pela verdade. Ele nos oferece o mais puro modelo que a história cita. A sua existência dá testemunha do que é possível ao homem. Aqueles que depois combateram o erro e espalharam pelo mundo os raios de verdade foram homens de desapego, ardentemente devotados a uma tarefa para a qual sabiam ter sido escolhidos. Sócrates e Platão, João e Paulo, mensageiros da verdade, pregoeiros do progresso, eram almas despidas de egoísmo, desdenhando as vantagens pessoais, não procurando pompas nem grandezas. Possuíam no mais alto grau ardor e unidade de intenção, o devotamento à sua missão, o esquecimento de si próprios e dos seus interesses. De outro modo não teriam cumprido a sua tarefa e o egoísmo os teria dominado. A humildade, a sinceridade e o entusiasmo ardente os conduziram. Eis o caráter que procuramos. É raro, tão raro quão belo. Procura, amigo, o espírito do filantropo amante, tolerante, disposto e pronto a dar o auxílio necessário. Ajuda a abnegação do servidor de Deus, daquele que faz os seus serviços sem procurar recompensa. Para um tal caráter, o santo e nobre trabalho é possível, pois velamos por ele com meticuloso cuidado. Os anjos do Pai lhe sorriem e o cercam e protegem contra o mal. Mas, descreveis um caráter perfeito. Ó
Não. Não tendes nenhuma concepção do que é um espírito perfeito, nem sequer podeis concebê-lo, do mesmo modo que não sabeis como a alma fiel absorve o ensinamento espiritual e torna-se cada vez mais semelhante ao seu mestre. Não podeis ver, como nós, o crescimento